Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Inspirar com Amor. Eu sou a Rita Bonaparte, uma mulher sonhadora e apaixonada pela vida. Ao longo da minha jornada de transformação pessoal, descobri que o bem mais precioso são as pessoas, as suas histórias e experiências de vida. Cada um de nós tem dentro de si uma sabedoria interna única que precisa ser partilhada com o mundo. Até hoje, foram muitas as pessoas que fizeram a diferença na minha vida, tornando-se um verdadeiro exemplo e inspiração para mim, através do seu profundo conhecimento e da sua essência. A minha intenção em cada episódio é trazer-te os convidados que são uma referência e inspiração para mim, para que possas beber de toda a sua sabedoria e aplicar na tua vida alguns dos seus ensinamentos. Olha para as pessoas que te rodeiam e vê o melhor de cada uma delas e traz para ti. O meu objetivo é nutrir a tua alma, inspirando-te a seres a tua melhor versão. Estou aqui para te guiar na construção de uma vida com propósito e bem-estar. Em cada episódio, quero também inspirar-te através da imagem. Para isso, conto com o apoio da Mu Portugal para trazer roupas e acessórios que te vão inspirar. Seja muito bem-vindo ao meu podcast Inspirar com Amor. Neste meu primeiro episódio, trago-vos uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Por isso, convido-te a vir comigo e conhecer a minha primeira convidada. Olá! Vou descalçar os sapatinhos, não é? Sim, descalça. Que o Feng Shui diz-nos que os sapatos representam o lixo que nós trazemos da rua, não é? É, portanto, há o símbolo de que o sapato, como anda lá fora, em vários ambientes que não são limpos, tem bactérias, tem coisas, e a nossa casa, uma das regras do Feng Shui é que tem que se manter limpa, organizada, para que a energia possa fluir e trazer a harmonia e o bem-estar às pessoas que a vivem. E então, os sapatos têm que ser postos à Ficam entrada, logo aqui antes de nós entrarmos, não é? para não expurcar o ambiente. Claro, e não trazer... ser só uma energia limpa quando estamos no Exatamente. nosso ambiente. Exatamente. E este tapete vermelho também é uma peça importante que a Manuela sempre me falou. Sim. Para atrairmos o sucesso na nossa vida, certo? Certo. Portanto, o tapete vermelho também é uma maneira simbólica de receber as pessoas que mais gostamos dentro do nosso ambiente, porque representa a prosperidade e a abundância. Boa. Então, a entrada de casa é uma das divisões mais importantes. Quando entramos em casa, é logo o primeiro impacto. Sim. Portanto, tudo o que temos aqui nesta zona de entrada, o que colocamos, os quadros, tudo isto nós podemos trabalhar para trazermos uma energia mais positiva, digamos assim, para a nossa vida. Portanto, a porta, quando é aberta, a energia entra. E é essa energia que vai fluir na nossa casa. A entrada tem que estar auspiciosa, bonita, dentro de cada história de cada família. Ok. Também é importante, não é? Daquilo Sabermos... que acreditam, daquilo que lhes faz bem. Portanto, começa a ser contada a história das pessoas que habitam a casa. Então, vamos contar um bocadinho da nossa história? Vamos. Vamos lá. Manuela, em primeiro lugar quero agradecer-lhe por estar aqui e ter aceito o meu desafio. Quando eu pensei fazer este podcast, o primeiro episódio
veio-me logo à cabeça ser consigo, porque foi consigo que eu tive uma das maiores transformações da minha vida. Foi através do Feng Shui que eu consegui agregar ao que eu já estava a fazer no desenvolvimento pessoal. Por isso quero-lhe agradecer estar aqui, permitir-se falarmos aqui um bocadinho da nossa história e como é que foi o nosso processo. Para começarmos, quero pedir que fale um bocadinho de si. Como é que serve o mundo através do Feng Shui e como é que o Feng Shui se torna uma paixão para si na sua vida, que hoje é o que faz? Portanto, isto foi um processo longo. Sim. Portanto, a minha atividade e a minha formação é uma área completamente diferente desta. Mas eu, desde miúda, que dou muita importância à casa. Porque também nasci com uns pais que também prestigiavam muito a casa, faziam festas e a casa estava sempre cheia. E então, isso mais tarde veio e então eu fui tirar formação em design de interiores, de onde fiz muitos projetos, mas que as coisas, ao serem feitas, eu apercebi-me que cada família é um mundo e que a casa tinha uma ligação direta com as pessoas que a habitavam. Claro. E que também estava muito implícito as emoções. Então eu também fui tirar uma formação em Feng Shui, que na altura foram 4 anos de formação, de onde também tinha cadeiras de medicina e de nutrição, e isso veio-me dar uma bagagem muito grande para eu estar mais ao serviço e transformar a vida das pessoas. Portanto, ao trabalharmos a energia da casa, porque tudo é energia, sim, certo. O que é que acontece? Ela vai trabalhar a nosso favor. Ou seja, a casa está ligada a nós, porque a casa, como sempre me disse, desde o início, a casa é uma extensão de quem tu és. O que é que isto representa? A casa ser uma extensão de nós? Ou seja, nós temos uma casa. Sim. E nós chegamos a casa, despimos-nos, não é? Tomamos Sim. banho, a nossa energia fica aqui e nós podemos renovar também esta energia para potencializar a nossa vida. Sim, temos de estar sempre a renovar. Portanto, as coisas não são estanques. Claro. Portanto, temos de estar sempre a cuidar da casa, a emanar sempre situações positivas e ela a contar a história da pessoa sempre na fase mais feliz e mais alegre. E isso vai fazer com que a energia esteja sempre fluida, não densa, e que ajude a pessoa a concretizar os seus propósitos. Contigo Sim. foi muito bonito, porque eu conheci-te no Congresso da Felicidade, Verdade. de onde eu fiz uma palestra, estava lá a palestrar quando nos conhecemos. A dizer quem eu era e o que eu fazia, e que tu vieste ter comigo e disseste, mesmo tu, que eu preciso na minha vida, porque eu quero fazer uma grande mudança na minha casa, porque eu tenho uma situação que quero começar tudo de novo. E foi aí o nosso começar. Claro. Mas estou muito satisfeita, porque tu foste uma aluna exemplar. Portanto, Sim. Com ideias muito definidas, fizeste tudo o que eu disse e nasceu uma profunda amizade entre nós. Sim. Eu senti mesmo que cada passinho que fomos fazendo foi fazendo sempre sentido para mim. Sim. E aquele processo que fizemos, de mês para mês, eu comecei a ver resultados em mim e nas pessoas. Eu sentia que as pessoas, quando chegavam à minha casa, e nós fizemos este processo no final do ano, antes do Natal, e no Natal eu senti que as pessoas, quando entravam na minha casa, falavam muito: tua casa está tão quentinha. Sim. Eu tinha decorado, porque eu não tinha a casa toda decorada, não tinha as paredes, não é? Porque isto é muito importante. Sim. Nós termos uma história nas paredes, Sim. termos cor nas paredes. Sim. E depois a parede é de onde tem, portanto, vida. Claro. Portanto, a casa é um ser vivo. Claro. E é nas paredes que tudo se plasma. Fixa, não é? As Sim. memórias ficam As nas paredes, não é? Exatamente. Eu sempre a vi olhar para os cantinhos das paredes. Exatamente. Porque as paredes têm água, não é? Sim. Na E sua eu construção. quero também dizer-te uma coisa. A coisa mais importante é, no início do processo, é termos a casa limpa e organizada. Portanto, isso é as 2 coisas mais importantes que há no Feng Shui. Ou seja, para resultar. o destralhar, não é? Como se costuma dizer. Sim, isso depois já é Antes. outro processo mais à frente.
Portanto, o limpar é ter a casa completamente limpa, fazer uma desintoxicação, que eu depois também uma limpeza oriento. energética, fazer uma limpeza energética. Porque Ok. está os cantos é de onde fica as energias mais Claro. densas. Porque nós não vemos, mas está lá, não é? É Tudo é energia. invisível, porque o Feng Shui é vento e água, que são duas formas invisíveis de se ver, mas Claro. que existem Claro, e que estão à nossa volta. claro. E aí começa a transformação. Na altura, eu senti que havia um padrão na minha vida que se repetia. E quando eu ouvi falar sobre o Feng Shui e que cada divisão da nossa casa representa uma área da nossa vida, eu quis quebrar um padrão e atrair algo novo. Fala um bocadinho sobre isto. O que é que cada área ou seja, como é que cada divisão da nossa casa Sim. representa a nossa vida, a nossa carreira, pode representar os nossos amigos. Fala um bocadinho sobre, para as pessoas perceberem. Portanto, isto já é a forma já de trabalhar profundamente a casa. Portanto, chama-se Bagua. Portanto, é um mapa que é feito através do próprio mapa da casa, de onde ele é dividido em 9 partes. Exato. É Aqui ortogonal. Só para contextualizar, temos aqui depois, a planta. Sim, não é? e depois cada área está subentendida uma função. Ou seja, Portanto, nós temos a planta, eu entreguei a planta à Manuela na altura. Sim. E a Manuela colocou o Bagua por cima e foi perceber em cada área, não é? Sim. Seja a casa de banho, seja a Exatamente, cozinha, o que é que exatamente. representava em termos de Onde é áreas de vida. que as divisões vão cair dentro da planta da casa. Ok. E aí conseguimos perceber o que é que energeticamente está em excesso, está em déficit. Exatamente. E potencializamos. E trabalhar. Ok. Corrigir. No meu caso, para passarmos aqui a mensagem e as pessoas perceberem um bocadinho melhor, o que é que foi potencializado? O que é que potencializou? Portanto, O que é que estava em falta na minha casa que nós, deixa-me ver o mapa, porque eu já que não nós recordo. fizemos... Portanto, era a tua carreira. Portanto, na área da carreira, está aqui uma grande zona que não existe. Ok. E nós trabalhámos E nós trabalhamos nesse mais sentido, porque nós podemos corrigir. O excesso é sempre muito positivo. Sim. Na falta é que a gente tem que potencializar e ter mais cuidado a fazer para que a pessoa fique em abundância, em prosperidade. Ok. E é importante também, a Manuela fez a avaliação também dos elementos que Sim. vivem na casa, não é? Sim, Na porque altura era só eu, mas o Feng Shui também está alinhado com a natureza. E a natureza é subdividida em 4 elementos. O Feng Shui inclui mais um, que é o metal. E então, esses elementos têm que estar sempre em constante movimento. Por isso é que eu digo, as coisas não são para sempre. Nós temos que cuidar como sempre nós, transformar. porque nós saímos de casa com uma energia, quando voltamos já é outra. Claro. Portanto, e nós temos que ter essa sabedoria depois de lidar com tudo. Mas a transformação é tão positiva, vocês começam a amar o espaço onde vivem, que isso depois é intuitivamente feito. Sim. Eu hoje já sinto que em cada espaço que vou, em cada espaço novo que trago para a minha vida, Exatamente. intuitivamente já consigo ir pondo alguns lendo. elementos que vão potencializar o que eu sinto que às vezes não está tão equilibrado. Como é que o Feng Shui mexe com as nossas emoções? Como é que nós transformamos um ambiente que muitas vezes é pesado, é triste, nós não nos sentimos bem? Como é que o Feng Shui mexe aqui dentro connosco? Porque quando eu estou a trabalhar a casa e que passo o diagnóstico à pessoa, portanto, ela tem necessidade de mudança e ela vai beber tudo o que eu vou explicar. Aí começa também a transformação nela. E como tudo é energia, e nós ao limparmos, porque tem que ser ela a fazer. Pois, isso foi uma das coisas que eu percebi. Porque eu posso fazer, mas o efeito maior é quando a própria pessoa o faz. Porque é transformador. Sim. Porque a ligação que ela faz ao limpar a sua casa, a separar as coisas que são boas dentro de casa, as coisas que não são boas, tudo, não só em roupa, como em louças, em vidros, tudo que existe na nossa casa, que há coisas que nós acumulamos
e que a energia fica parada. Isso vai afetar a nossa vida, nas áreas do emprego, da profissão, do amor, do sucesso. Claro. Portanto, tudo isso está interligado. Isto porque, como tudo é energia, todos os elementos que nós tenhamos na nossa casa vão ter memória. Exatamente. Não é? Seja positiva Mas ou não quando tão ela positiva. começa a limpar, há a renovação. Ou seja, Portanto, aquilo deixa de existir. Tudo o que havia blocos densos e que, portanto, se uma casa é ralhada, se a pessoa está triste, Claro, a casa vai espelhar bebe isso. isso. Claro, claro. Não é? O que é que acontece? Ao entrar uma energia nova, que vai ser limpa, que ela com toda a dedicação e amor, porque ela está farta de ser triste e quer alcançar toda a felicidade que cada um merece, automaticamente a coisa dá um boom. Ok. Um dos elementos que mexemos muito logo ao início, que eu não tinha na minha casa na altura, foram as plantas. Sim. Hoje em dia há plantas que eu não dispenso e, portanto, quais são aquelas plantas? Temos aqui algumas Lá próximas de está, nós. chamar... As plantas Sim, diz, desculpa. Não, queria só que dissesse quais são as plantas, para darmos aqui uma inspiração às pessoas, quem quiser já levar aqui algumas dicas, que plantas é que podemos ter em casa, à porta de casa, Sim. à entrada, para potencializar. Explica um bocadinho sobre cada uma delas, o que é que cada uma delas representa. Portanto, a planta representa a natureza que está intrínseca em nós. As plantas mais importantes em Feng Shui é a Zamioculca. Sim. Portanto, Que é esta que nós temos aqui esta que está atrás. aí, Sim. porque tem a capacidade de tirar todas as energias negativas e tóxicas que existem, tanto dentro de casa como das pessoas. Ela renova, não é? Renova. Ela faz aqui uma renovação do ar. Exatamente. A espada de São Jorge, e tanto de São Jorge como de Santa Bárbara, cada uma tem uma função, protege. Ok. Portanto, nós não sabemos muitas vezes as energias que nós trazemos, nem quem entra na nossa casa. Claro, E essa planta faz a proteção. claro. É sempre bom nós termos à entrada de casa, não é? Sim, normalmente põe-se sempre à entrada, ou fora ou dentro, depende do que a casa suporta. Ok. Não é? Depois, uma que eu considero muito importante é a planta do dinheiro. Porque quem tiver essa planta Que em é casa, esta aqui, não é? o Esta que dinheiro temos aqui. flui e está sempre a vir. Ok. Porque o dinheiro é uma energia também, não O é? dinheiro é uma energia das mais abençoadas que há, porque nos permite nós termos aquilo que merecemos e Ok. que tanto queremos alcançar, no bom sentido. Portanto, as plantas potencializam Sim. a energia da Ajudam-nos. casa, dos espaços, das divisões, onde quer que Ajudam. estejamos, não é? É verdade. E também conseguimos perceber como é que, por exemplo, se a planta está muito verdinha, Claro. se está a crescer, também nos dá informação, não é? Do que se a planta estiver a murchar, nós também conseguimos tirar daí Ainda bem que informação. estás a falar nisso, porque nós, ao termos as plantas e trazer outro ser vivo para a nossa casa, lá está. Temos que nos dedicar a ela. Claro, falar com temos elas. que dar amor a ela. Claro. Temos que cuidar. Ai, tão linda e tal. Sim, Porque sim. é isso Sim. que é a lei fundamental da vida. Em tudo, não é? É. E com as plantas muito mais, porque elas sentem essa Sim, vibração. Cuidar, amar Claro. e transmitir o melhor que a gente tem em nós. Uma das transformações que eu também senti na altura na minha casa foi a cor. Sim. Eu não tinha praticamente nada nas paredes, por opção, e as cores eram muito neutras, eu não arriscava muito nas cores, mas percebi que as cores também têm uma essência. Não é? Sim, Através tem das uma- cores nós sim. podemos ir buscar a energia que está em falta em nós ou potencializar para onde nós queremos ir. Sim. Fala um bocadinho sobre as cores. As cores são muito importantes porque elas também são uma energia. Claro, tem uma E vibração. dentro da paleta das cores se mostra um baguá. Portanto, Vamos cada área tem Tem um tom. um tom. Uhum. Como vêem, Sim. Cada Como área, vê. a família tem uma exatamente. cor, Portanto, a saúde é vamos amarelo. começar pela entrada, Por isso é que o tapete trabalho. é vermelho, não é? É. Agora é que, Portanto, exatamente. A espiritualidade é o tom azul ou lilás, a família é o verde, porque está ligado à união Claro. e à emoção. Depois existe a prosperidade e a abundância, que é a cor cardeal,
Temos que aqui é, portanto, a abundância, o luxo é a cor cardeal, o sucesso é o vermelho, o tapete vermelho, e no centro é sempre a saúde. Que é o não amarelo. só a nossa, como a da casa. Claro. Se uma casa tiver infiltrações, automaticamente a casa está doente. Passado uns tempos, se não é tratada, as pessoas vão ficar doentes. Claro. Isso é uma das... Quer dizer mais alguma cor? Estávamos na saúde, depois que é o amarelo, só existe para o terminar. relacionamento, o amor, que também é Ou mais o falado. rosa, não é? Sim, o cor-de-rosa, e depois a criança interior e a criatividade é o branco, e depois os amigos e os benfeitores e viagens é o cinza, que é o neutro. Então, nós podemos, olhando para a nossa casa, como estávamos a começar agora aqui a falar, perceber o que é que pode não estar tão bem. Ou seja, a nossa casa pode nos dar sinais que nós não estamos a ver em nós. Estava a falar das infiltrações. Sim. Por exemplo, eu considero a entrada importante, mas logo a seguir as casas de banho. As casas de banho é o local de onde nós nos lavamos. Claro. Tiramos as toxicidades e onde nós também tiramos aquilo que o nosso corpo quer expelir. É onde nós nos pomos na nossa... Portanto, natureza. é uma carga pesada. Claro. E a casa de banho tem que ser muito cuidada. Portanto, uma dica que eu quero dar é que tem que estar sempre com a porta fechada, as estampas da sanita fechadas e os ralos das águas fechadas. Porque é aí que também, como estamos a falar do fluxo do vento e da água, também é aí que as energias podem escoar. Ok. Portanto, ter sempre esse cuidado. Não é um rigor e um rigor, mas manter isso. Não é um rigor, mas torna-se, a mim enraizou-se. Claro. Eu hoje já dou por mim a fazer. Aí está. Portanto, o que é que acontece? Quando nós começamos a perceber que é na casa que também nós nos refletimos e que nos dá estar pleno de harmonia, de paz, porque depois existe uma paz muito grande e nós estamos sempre desejosos de chegar ao nosso cantinho, à nossa casa, porque aí não há máscaras, está ali tudo, porque tem que ser evidenciado, as paredes têm que ser trabalhadas, de onde nós olhamos e nos identificamos. Claro. E até vamos recordar uma coisa e quando nós recordamos, estamos lá. Quando falo em a casa contar a nossa história, para as pessoas perceberem um bocadinho, é fazermos uma história em imagens, em fotografias, não é? Sim. Da nossa família, dos momentos. Sim. Mas, por exemplo, na sala fazemos uma determinada apresentação fotográfica, no quarto outra. Fala um bocadinho sobre isto. O que é que podemos colocar em cada divisão da casa? Depende. Portanto, primeiro eu tenho que fazer um estudo da personalidade das pessoas. Claro, mais profundo, não é? Sim. Porque eu não posso excluir ninguém. Claro. Portanto, eu tenho que saber qual é o agregado familiar. Claro. E todos têm que estar em sintonia e não podem ser excluídos. Claro. Para que depois o efeito seja maravilhoso. Potencialize. Portanto, não pode haver correntes contrárias. E todos têm que ser ouvidos. Claro. Portanto, não pode prevalecer só um gosto, uma ideia. Todos têm que ser sentados e todos temos que ouvir e eu faço aquela parte de unificar aquilo tudo, energeticamente. Portanto, as pessoas, se têm questões, sem perceberem, elas começam a olhar para uns para os outros de outra forma. Claro. Começa a haver mais harmonia, não é? Mais harmonia, mais... portanto, já começam a ser vistos. Claro. O fluxo fazem parte. A tornar-se evidente. Exatamente. Não há tantos... Entre pais, entre filhos, ou os pais dos pais. Portanto, todas as pessoas são importantes e têm que ser incluídas. E eu depois de ver o sistema todo, é que eu depois também, isto também não te sei explicar. Sim, eu amo o que faço. É muito intuitivo, não é? É muito o que sente. Portanto, e depois entrego. Claro. Nunca estou à espera do resultado. Claro. E só venho a saber quando as pessoas falam comigo. Claro, sim. Estou toda arrepiada. E é a parte melhor que há é eu dizer, pronto, consegui que realmente a pessoa esteja no caminho. Sim. Eu não tenho... Eu estou muito, muito contente de te ver da forma como tu estás. Sim. O teu sorriso de felicidade. Sim. E o teu projeto a andar.
o Feng Shui e a Manuela foi muito importante aqui na transformação. Um caminho, não é? Tudo é um caminho para nós chegarmos. Mantivemos esta fluidez, esta coisa toda. Sim, e que é nós fantástico. transformamos-nos também, não é? Largamos algumas coisas, Temos que largar. aprendemos outras, vamos crescendo dessa forma. Porque ao largar abrimos espaço para entrar o novo. Ainda bem que fala nisso. Uma das coisas que eu aprendi consigo é que se queremos algo novo para a nossa vida, não podemos ter gavetas, armários cheios, não é? Não. Podem estar cheios, mas têm que estar organizados. Portanto, as pessoas primeiro têm que fazer um destrar. Exatamente. Que isso a maior parte das Às pessoas vezes é sabe. difícil. É das coisas mais difíceis que há. Sim. Porque emocionalmente nós estamos ligados. Sim. E emocionalmente gostamos de acumular. Pois é. Porque temos a necessidade de nos garantir que estamos bem. E então, isso já é um sintoma de escassez. Revela um bocadinho apego, não é? O apego e a escassez. Estamos com medo que falte. Pois. Portanto, eu vou falar um pouco da roupa. Se há uma roupa que há um ano a gente não a veste, que está pendurada e tudo, nós temos que refletir. Claro. E o armário está cheio, portanto, ali é das coisas mais que trava a vida. Claro. Porque está tudo cheio, não é movimentado, a energia não movimenta e fica ali em placa. Claro. Então o que é que acontece? Nós temos que fazer uma escolha, ou dar, ou vender, e só realmente ficar aqueles que são os mais importantes. Automaticamente, quando fazemos isso, também há uma reciclagem mental no nosso cérebro. E o que nós não vemos, eu sentia muito que o que eu me libertava, o que eu não via, eu já não ia buscar aquela memória. Exatamente. Não é que a memória fosse má, mas Sai. eu queria ter outras, eu queria atrair outras coisas. Exatamente, e a então, tal mudança. E então vamos substituir elementos para o que eu estou a ver potencializa onde eu quero chegar. Sim. Não é? E nós estamos a passar, não só a nível mundial, por grandes mudanças. Claro. De onde nós, quanto mais conscientes estivermos, mais fácil, porque o que era importante atrás já não vai ser neste novo capítulo. As coisas estão-se a renovar, não é? Sim, a consciência a nível de todas as áreas. Então, é muito importante nós termos essa atitude. E falou no que nós podemos dar, quando nós damos uma peça de roupa ou alguma peça de decoração que tenhamos em casa, também temos de ter atenção à forma como estamos a andar, não é? Porque nós estamos a entregar à outra pessoa uma peça que a pessoa vai levar uma memória, uma emoção ali de acordo com o que eu transmitir. Exatamente. Não é? Isso é importante, não é? Como é que fazemos este processo quando destralhamos e, por exemplo, vamos destralhar aqui esta gaveta ou vamos destralhar a minha roupa de verão? Como é que fazemos este processo para que seja de uma forma Portanto, não se pode leve? dar roupa já muito destruída e que já não, que nós achamos que foi muito experimentada, e isso não. Nós não vamos fazer isso porque vamos, de certa maneira, também poder ferir suscetibilidades à outra pessoa. Mas, por exemplo, se temos uma roupa que foi de uma festa e que agora já não nos fica bem, que não nos sentimos bem, foi um momento de alegria, Claro. não é? E então nós vamos achar a pessoa certa para dizer: minha amiga, olha, tens aqui um vestido que foi maravilhoso, que tem uma energia fantástica e eu já não preciso. Claro. Pode ser que tu precises. Sim. Portanto, bora lá. Sim, Veste mas até e podemos usa. fazer, às vezes, algo que não tenha sido tão feliz para nós. Podemos, naquele Sim, momento, sim. não é? Libertar-nos daquilo de uma forma mais leve e em amor. Porque às vezes a roupa está quase nova. Claro. Ou então, se tu não tiveres assim alguém mais próximo, dá uma instituição. Pá. Claro. Há É sempre ver o pessoas risco que vão benefício, aproveitar não é? e que precisam dessas coisas, desses mimos Claro. que O nos que é foi dar. que o Feng Shui trouxe à sua vida? Portanto, eu, sem saber, já o praticava, só quis tirar mais técnica e saber melhor o que estava a fazer, mas é o que eu te digo. Portanto, a minha vida, eu comecei a dar valor àquilo que eu não dava, não é? E a ter outra visão e olhar mais com o coração. A ver o que não... Portanto, ter mais empatia, portanto, ver
que as coisas por vezes estão ao nosso alcance e nós temos tudo e que não estamos a valorizar, e que podemos transformar isso em momentos felizes. Portanto, e isso foi o que mais me encantou, porque eu hoje já não quero fazer projetos de chave na mão, já tenho um legado muito grande, já mudei a vida. Muitas pessoas. Os meus clientes quase todos são meus amigos, fazem parte dos meus amigos, e hoje eu quero me dedicar mais a uma parte de pessoas que não têm monetariamente, não têm tantas possibilidades, ou no seu pensamento ela pensa que é muito, que não merece ou que é muito caro, e eu poder ajudá-las para que elas vejam que está tudo nelas. O poder está em nós. Sim. Temos é que nos alinhar, dar valor a tudo o que a gente tem, e a casa é o nosso refúgio. Sim. Não é só chegarmos aqui, ou seja, a ideia é, agora eu vou mudar aqui algumas coisas na minha casa e a minha vida vai mudar. Não é isso, eu vou potencializar o que eu já tenho cá dentro, não é? Exato. Vocês começam-se a refinar em vocês e nas coisas. E tudo o que vão trazer para a casa vai ter significado. Claro, vai Tudo estar alinhado. vai estar alinhado. E aí é também a grande transformação. Portanto, vocês começam a ver resultados, começam a estar... Portanto, a vibração que vocês tinham deixam de ter e começa a ficar mais alta. Automaticamente essa vibração também vai atrair essas pessoas que também estão na mesma linhagem. Claro. E a vida muda. Claro. Sim, muda. Para melhor. Sim. Falando um bocadinho dos relacionamentos, que é um tema que também se fala muito no Feng Shui, que o Feng Shui, podemos mudar aqui os nossos relacionamentos. Como é que eu percebi que quando trabalhámos a zona do quarto, não é? Sim. Que é a zona mais íntima, em termos de casal, como é que esta transformação que o Feng Shui faz no quarto pode transformar a relação de um casal, por exemplo? Portanto, o nosso quarto é aquele que projeta mais a nossa intimidade e de onde nós vamos repousar, dormir, que é das coisas mais importantes que nós precisamos de fazer. Porque se tivermos bons equilibrados a dormir, bons sonhos, e a disposição automaticamente é outra. É muito mais receptiva, é muito mais positiva, e isso também se pode fazer e alinhar, porque cada peça que faz parte do quarto também é trabalhada e tratada para esse fim. Claro. Portanto, o colchão é a peça mais importante. Claro. Porque nós passamos uma parte da nossa vida a descansar. Deitados nele, claro. E que também é muito importante para a nossa função física, não é? E mental. O que é que não pode faltar num quarto de um casal? Vamos dar aqui este exemplo. Ou seja, quais são aqueles elementos Sim. que vão potencializar e que, na altura, eu recordo-me que num quarto de casal tem que existir tudo a dobrar, não é? Sim. Portanto, 2 mesinhas de cabeceira, sim, 2 tapetes... Para haver união e para que as forças estejam todas alinhadas, tem que ser de preferência. Claro, eu até nem claro, faço isso. Mas... Porque a gente depois também, à medida que vamos tendo experiências, à medida que nós vamos trabalhando, também a nossa intuição cada vez é maior. Claro. Porque quando eu tirei o curso, portanto, tecnicamente, as mesas de cabeceira têm que ser iguais, aos pares, os candeeiros não. Eu hoje já brinco com isso. Claro. Tem que existir um equilíbrio, Exatamente. não é? Até peço à própria pessoa para me dizer mais ou menos como é que ela gostava que fosse o candeeiro. Claro. Então eu faço, portanto, eu ponho 2 elementos, mas que têm ligação. E que a pessoa olha e que ela sente-se mais atraída com aquele formato do que se for tudo igual. Claro. Portanto, ou seja, é sempre importante o que a pessoa sente, não é? Mais do que o que a muito técnica importante diz. é as pessoas que habitam na casa. Mais do que o Feng Shui ou a técnica diz, fazer assim, é sempre o que a pessoa... Sim. Eu recordo-me de haver coisas que às vezes Sim. não sentia tanto ou não gostava tanto e a Manuel dava-me outra opção Claro. e íamos para a segunda opção ou para a terceira.
E eu sentia que estava mais alinhado Vocês comigo. são sempre as últimas pessoas a dizer. A ser ouvido, não é? Portanto, mesmo em projeto é assim. Portanto, a casa não é minha. Claro. Eu claro. sou só a pessoa que tem mais experiência e que tenho conhecimento para as poder guiar Claro. ao final, e elas, portanto, a casa também serve para nós realizarmos os nossos sonhos, a casa ideal, o sonho. Depois temos que fazer a funcionalidade da casa, com os elementos todos que vivem lá. E tudo isso é um trabalho que requer muita atenção e muito amor também. Claro. Isso é... Para saber ouvir, para saber estar e para saber que as pessoas entrem nesse campo. Uma das coisas que eu aprendi consigo também foi a importância dos elementos. O que é que os elementos representam? Se é uma tríade, se é... Nós temos aqui esta flor de lótus, não é? Sim. Lindíssima, que tem todo um... Isto é a geometria sagrada, não é? Portanto, as formas, o que nós vemos, Sim. mexe com o nosso interior, não é? Mexe. Fala um bocadinho mexe. sobre isto. Tudo mexe. Quais são os elementos que nós podemos ter em casa? Isto é a flor de lótus. A flor de lótus representa orientalmente o morrer e o renascer. Que nós somos os únicos seres vivos que temos essa capacidade da tal mudança. Morre o que é antigo, claro, e vai renascer uma coisa nova que condiz mais com o nosso estado de espírito e daquilo que a gente quer alcançar. Depois é o material. Portanto, isto é feito de cristal, que é multifacetado. Multifacetado, o que é que vai fazer? Vai chamar as cores da natureza e ela reflete todas as cores que a natureza tem. Portanto, isto é quase um talismã. Claro. E todos os projetos que eu fiz, eu pus uma peça, não é? Uma peça. Mas é esta peça, mas podemos fazer isto com outras peças, com outras formas. Portanto, esta diz isto. Agora, há outras, por exemplo, há pessoas que gostam muito que os cristais tenham a forma de animais, porque têm sempre um animal de estimação que é muito amado e tudo, e querem que representá-lo na sua casa. Também é um símbolo que também vai irradiar o amor e trazer todos esses elementos para que ela preencha o seu coração. Por exemplo, eu gostava muito de mandalas. Sim. E na altura fizemos esse trabalho com as mandalas nas paredes. Sim. A mandala são âncoras, são das coisas mais importantes em Feng Shui, porque são fluxos de energia, de onde trabalha a energia e a geometria sagrada, de onde vai retificar, também é um dos pontos em que a gente pode retificar ou lembrar. Portanto, cada um tem uma mandala própria, que vai estar condicionada à data que nasceu, ao ano, isso tudo. E então, também é uma das coisas que eu ponho atualmente nas casas, o mapa astrológico em mandala. Claro. Que é uma peça de arte. É uma personalização. E que fala só de nós. Claro. Então, o Feng Shui é mesmo uma filosofia de vida, não é? Isto transforma é como se nós largássemos uns óculos e metêssemos outros, quando... Pelo menos é o que eu sinto, porque... Portanto, é dar significado à sua vida, porque mexe no seu corpo. E depois, o que é que a casa também representa? Não só a parte física, a parte emocional e a parte espiritual. Claro. Que é isso que a gente está a falar, que é o mais invisível e que nós temos que a trazer para cá para haver um equilíbrio. Claro. Por isso, quando nós compramos uma casa nova ou alugamos uma casa, ter atenção, não é? A tudo isso. A tudo isso, não é? A todos esses elementos, essas todas memórias. Essas ferramentas que nos podem trazer potencializar a nossa vida mais rapidamente. Claro. Manuela, estou muito grata. Obrigada. Também. O Feng Shui foi, sem dúvida, o Feng Shui através de si, porque eu vejo sempre que a arte vem através da pessoa, da sabedoria, e foi consigo. Verdade. Portanto, há muita forma, todos nós somos diferentes, por isso ninguém tira nada, nem coisa nenhuma. Estou muito contente, porque sei que estás a tirar o curso Feng Shui. Sim. Foi tão inspirador e tão marcante na tua vida, minha querida, que tu agora até também queres saber mais um bocadinho. Sim. E olha, desejo tudo o melhor que há na vida.
Manuela, estou muito grata por ter aceito o meu convite, por virmos aqui partilhar a nossa experiência juntas e mostrar ao mundo aqui um bocadinho de como o Feng Shui pode transformar a nossa vida. Tenho aqui um miminho para si, uma flor que me diz muito significado, que é o girassol, que representa a felicidade e, portanto, é tudo o que eu lhe desejo. Rita. Um beijinho. Muito obrigada. Obrigada por levar um bocadinho de mim consigo. Muito obrigada. Beijinho. Obrigada. Estou grata por Obrigada. E assim terminamos o primeiro episódio. Espero que se tenham inspirado com esta mulher que tanta transformação trouxe à minha vida, que tanta sabedoria tem e que tenham levado daqui dicas e ferramentas para aos poucos irem conseguindo transformar as vossas vidas. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho. Até lá. Beijinhos. A flor oferecida ao convidado é uma oferta da Micas Florista.